Que beleza! Que bom que você chegou até aqui. Eu sou o pastor Haroldo Ferreira e você está no Segunda de Graça Podcast. Pode ser sua primeira vez, pode ser que você já veio outras vezes, mas o fato é, nós estamos aqui semana após semana conversando, trazendo convidados para que a gente possa falar sobre a graça de Deus. É a graça de Deus em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Então, fica até o final que vai valer a pena, o episódio está sensacional. E não esqueça do rolê da internet, beleza? Se inscreve, curte, compartilha para a gente levar o testemunho do convidado e a graça de Deus cada vez mais longe. Tô te esperando, hein? Em nós, através de nós, apesar de nós, muito além de nós, assim fará. E no episódio de hoje eu tenho a grande alegria de receber. Eu sempre falo pra vocês que eu só trago amigo, eu não vou trazer inimigo no meu podcast, né? Então, é um grande amigo ali, acho que um pouquinho depois, um pouquinho antes da pandemia, que a gente se aproximou, se conheceu mais. E hoje eu apresento pra vocês aqui um grande amigo, pastor Aguinaldo. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Haroldo. É uma alegria estar aqui. Desde que você fez o convite, que eu tenho dor de barriga, mas eu falei, vou tirar de Para letra. O com microfone sempre causa um certo constrangimento, mas pela graça, vamos conseguir desenvolver um bom bate-papo. Fico feliz de estar. Mando um grande abraço. Posso dizer para onde já? Pode mandar, pastor João. Grande tá tudo abraço certo. pro nosso povo de Deus lá da Igreja Batista em Brasilândia, e todo o bairro da Brasilândia, a área que trabalhamos, o campo missionário que Deus nos entregou. Então, povo da Brasilândia, obrigado por tudo. Deus os abençoe. Obrigado, pastor Haroldo, por este convite, por este espaço. Não, eu que agradeço. Dor de barriga fico eu, pastor João. Tá maluco? Como que o pastor não vai ter a manha com o microfone? Lógico que tem. Tudo bem que esse é meio diferente, né, pastor? Diferente, essa coisa de câmera, TV, luzes. Você não tal. tem um preparo prévio, né? Igual a preparação de um sermão, né? É a sim. conversa aqui solta, né? Glória a Deus. Diferente. Eu agradeço muito, pastor. O pastor, como disse, é lá da Brasilândia. E quem acompanha o podcast sabe que a gente grava aqui na zona sul da capital. Então o pastor correu para cá 1 hora de carro para poder chegar aqui, para poder gravar. E eu fico muito feliz, fico muito grato, porque eu sei que é uma viagem. Eu também sempre fui da zona norte, né? Aí agora que caí para zona sul, fico chamando os amigos para cá. Não vou fazer essa viagem sozinho, não. Vai pra lá e eu venho pra cá, né? Ela tem que... Verdade, eu tava lá esses dias, Pois né? é. Vocês lembram da minha irmã, gente? A Lilian, ela já foi entrevistada aqui no podcast. Hoje ela é membro, e o dia que eu fui lá, né, o membro. No dia que eu fui lá foi quando ela foi recebida. Então o pastor Aguinaldo hoje é pastor da minha irmã, do meu cunhado e da família lá. Então temos laços agora aí, familiares e pastorais. Olha que legal. Estamos mais conectados. Mais conectados. Rapaz, eu ia quase que eu dou um spoiler agora, mas tem uma hora que eu falo como a gente se conheceu. Daqui a pouco a gente chega lá, o pessoal vai saber esses rolês nossos aí. Mas, pastor, eu sempre começo com uma pergunta que ela é bem repetitiva até no nosso canal, mas para mim o legal de trazer os convidados diferentes é para que cada um dê a sua própria perspectiva. A ideia aqui é saber do convidado. Então a ideia não é o debate teológico, filosófico, nada disso. É na vida prática, no dia a dia, como que você lida com as coisas. Eu entendo que isso vai edificar a minha vida e de quem assistir. Então a pergunta é, o que é a graça de Deus, pastor? Chegou alguém lá na igreja, chegou via MAD, aquele trabalho maravilhoso que vocês têm lá de sexta-feira. Chegou, falou, pastor, tô vindo aqui na igreja, mas queria entender, o que é a graça de Deus? Como que você explica, Aguinaldo? Olha, se fosse para você, eu diria, né? Segundo Winnie Grune e tal. Sim, os teólogos contemporâneos, né? Mas considerando o formato e a proposta desse podcast, e isso é uma grande bênção, Uhum. eu diria, aproveitando o momento em que nós estamos vivendo, é o seguinte: o que é a graça? A graça é você andando nessas ruas, nesse calor absurdo que estamos Rapaz. vivendo, suando, desesperado, você não tem controle sobre isso.
não pode fazer nada sobre isso e de repente Deus fecha o tempo e manda uma chuva sobre você. Nossa, aquela chuva que... Aquela que refresca, aquela brisa. Você não pode fazer nada. Você não tem controle sobre o tempo, você não tem controle sobre nada, você está sujeito a tudo isso. Mas Deus te presenteia com aquela bênção e aquilo te refresca, aquilo te traz vida, te dá um ânimo, te renova. A graça é essa mão de Deus estendida em favor das pessoas, em favor dos que estão com Ele, dos que virão ainda, né? Não sei se é uma melhor forma, mas eu entendo que essa é uma maneira de ver a graça de Deus, como esse presente Sim. que a gente não pode ter se não for por Ele. Não tem força humana que resolva. Então, acho que é algo muito interessante na comparação que o senhor fez. É isso aí, a gente não tem controle, né? A gente não merece. Não, peraí que eu vou construir a graça pra mim. Não tem como. Não tem. Não tem como. É um presente que é dado e a gente tem que saber receber, é só isso, né? Receber, e quando se dá conta do que é, a gratidão transborda. Não é, pastorzão? Não tem outra resposta a Deus que não seja a gratidão. Para aquele que entendeu o que é esse presente, não tem como ele não se transbordar em gratidão. E não Sim. tem o que agrada mais a Deus do que um coração cheio de gratidão. Cheio de gratidão, esse coração que busca a presença desse Deus da graça, né? Sabe que o pastor falando, eu lembrei de 2 episódios bíblicos, né? Um da mulher que se lança aos pés de Jesus, cara, se Jesus soubesse quem é, ele fala, cara, vocês não estão entendendo nada. Ela tá me adorando aqui, ó, tá cheia de gratidão, porque ela sabe do que ela foi perdoado. Mais do que vocês, ela sabe do pecado dela, mas ela sabe do que ela foi perdoado. E quem muito foi perdoado, muito ama, Muito amo. muito busca, muito agradece, muito tá na presença, sabe? Se a gente parte de um princípio que a gente, eu nem tenho tanto pecado assim, aí você não se sente tão perdoado. Afinal de contas, eu só preciso ser perdoado de uma coisinha ou outra, né? Quem Aí pensa dessa maneira, eu vislumbro como um náufrago no meio do mar. Aham. Como se ele dissesse, eu sou capaz de nadar e sair daqui. Deixa comigo. Eu tenho meu braço, minha perna, tenho força. Não vai, pode nadar alguns metros lá, Exato. algumas horas, mas se a mão de Deus não se estender, nada vai acontecer. Precisa desse reconhecimento, né? De que a gente não vai dar conta, não tem o que fazer. E aí eu lembrei também da passagem de Isaías 6, quando Jesus... É chamado ali Jesus, né? Quando Deus faz o que a gente chama ali o chamado de Isaías, ele tem uma visão do trono e aí ele tá vislumbrado ali. É querubins pra cá, querubins pra lá, o trono. E é como se ele tivesse envolvido naquilo e, de repente, os de repente de Deus, ele tem uma... Fala, não, peraí, eu não. Eu sou pecador, cara, eu não posso estar aqui, não. Eu habito no meio da galera de lábio impuro, eu não posso estar aqui. É muita santidade pra mim. Aí a postura dele é de se reconhecer pecador. Aí a partir do momento ele fala, não, filho, vem cá, olha, vou tirar aqui... Vai queimar, mas vai perdoar. Aí sim ele tá pronto para eis-me aqui. Às vezes a gente começa isso, fala, você tem que dizer eis-me aqui para o que o Senhor tá falando, mas às vezes o eis-me aqui, que no dia seguinte não mudou nada, foi, sei lá, uma emoção, uma coisa passageira. Agora, quando existe o arrependimento, o reconhecimento de quem Deus é, ainda que uma parte dele, que era o que Isaías estava vendo, né? Ele vê uma parte ali do trono, daquele lugar santo, 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 eles cantavam e falam, não, cara, é muita santidade, eu sou pecador. Sim, talvez como essa luz aqui do estúdio, né? Você olha aqui, você fala assim, não, eu tô bem arrumado, a luz bate, fala, tô cheio de detalhes aqui que precisa arrumar. Essa luz de Deus, quando ela alcança, que a gente entende isso, realmente a gente se sente muito pequeno, né? Muito pequeno. Agora, no caso do exemplo da mulher, aí é muito interessante, né? É um tema que particularmente
sempre eu gosto de voltar nele. Porque eu entendo que a graça, ela tem não sei se eu poder, uma expressão só aqui de força de Uhum. expressão. Ela tem um inimigo constante, que é o legalismo. Puxa vida. É. Quem mata a graça? Porque a base da graça é compaixão e misericórdia. O legalista não tem compaixão e misericórdia. Não Quando ele funciona. olha para aquela mulher e fala, mas essa é uma, ele não tem compaixão e não tem misericórdia dela. Sim. Né? Pelo contrário, Cristo olha com graça, porque ele olha com compaixão e com misericórdia. Uhum. E sabe o que está acontecendo ali. E aí ela se transborda em gratidão e lágrimas, porque é isso que a graça faz. É maravilhoso. Eu sei que, infelizmente, algo tão maravilhoso como a graça de Deus, a gente também vai ter pregadores aí que eles exageram, extrapolam, né? Vão lá para, entre outras filosofias, a da hipergraça, né? Então você pode viver do jeito que você quiser, porque a graça te salvou. A gente fala, peraí, jovem, se você tá pensando assim, talvez você não tenha entendido a graça, o evangelho, como Paulo falou, né? Pô, então agora porque tem a graça, vocês vão viver na libertinagem? Pelo contrário, agora Quanto mais não. pecador, mais graça. Quanto mais pecado, mais eu recebo da graça. Então, a gente sabe que tem esse tipo de pensamento. Então, a graça, ela é maravilhosa, cara. Como a gente canta nos hinos, nos cânticos, né? A maravilhosa graça de Deus. Mas, cara, é como você falou aí, a gente chamava o farisaísmo que a gente falava lá, a religiosidade, né? Não que ela tenha poder, né? A graça é maior, mas ela deixa de ser manifesta num ambiente como esse, né? Do legalismo, da religiosidade, da lei acima de qualquer coisa. É difícil, né? Eu acho que o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de julgar mesmo, né? Julgar o outro. Até para tentar se sentir um pouco melhor, né? Às vezes as pessoas falam, não, eu tenho pecado, mas o meu pecado não é tão ruim igual o do Aguinaldo. Como assim? Porque a gente tem uma percepção de bondade, de vida ética, de conduta, olhando para a média geral. Né? Olhando para a média. Então, olhando para a média, eu tô bem, né? Eu não mato, eu não roubo, sou honesto, pago minhas contas. Verdade. Mas o teu parâmetro não são os outros, teu parâmetro é Deus, né? É para lá que você olha, esse é o teu parâmetro, né? É que essa questão da hipergraça, a meu ver, e não simplificando, mas tentando assim ser mais direto, é que ela mata um elemento fundamental da graça, que é o elemento transformador. Exato. Ela evidentemente, o elemento perdoador, né? É o elemento da redenção, mas ela é também o elemento transformador. Sim. A diferença é que quando eu me ajusto a uma forma, um jeito de ser, né, transbordando essa graça, eu estou fazendo isso em resposta àquilo que eu já ganhei. Sim. Não para ganhar alguma coisa, que é muito o que o legalista às vezes enxerga. É isso que ele acredita, né? Eu preciso seguir aqui certinho para que eu consiga receber a graça. Não, é o contrário, jovem. Você já recebeu, agora vive em gratidão, em adoração a isso, da onde você foi tirado, da onde Deus te livrou e tudo mais, né? O Brennan Manning, um escritor que eu gosto bastante, né, do Evangelho Maltrapilho, ele tem uma frase que eu acho marcante. A frase dele né, que eu não lembro exatamente, né, mas o contexto dela é assim, né? Às vezes nós temos que aprender mais a viver as bênçãos que Deus já derramou do que ficar pedindo bênçãos a Ele. Poxa, então, o legalismo, às vezes, ele tem essa ideia de que fazendo, agindo, caminhando de determinado jeito, Deus vai ser mais favorável a mim do que ao outro que não caminha desse jeito. Essa é uma obra realizada, né? Sim. Eu caminho desse jeito na medida em que eu tenho conhecimento. Na medida em que essa graça me alcança, eu vou sempre caminhar em direção a Deus. Sim. Não que isso vai me trazer alguma coisa, mas eu vou viver mais aquilo que já foi me dado. Acho que essa perspectiva... É interessante, muito interessante isso. Ela muda tudo, né? Muda tudo. Muda a motivação, muda o porquê das coisas, o como, o zelo, muda tudo. E eu acho que tem talvez 2 desafios em momentos diferentes, né?
Primeiro, quando a pessoa se encontra com a graça de Deus e ela talvez já ouviu o evangelho durante a vida várias vezes, mas tem um momento da vida onde há esse encontro, há esse quebrantamento, há o arrependimento. E aí esse cara tem um entender da graça que a gente chama às vezes do primeiro amor, né? Que vai dizer em Apocalipse. Cara, eu convivi recentemente com um cara que entregou a vida para Jesus há pouco tempo. E ele fala, pastor, minha vida agora é só para Jesus, cara. Eu não consigo mais comprar um tênis sem pensar na obra missionária. Esse ainda falou obra missionária. Falou. Então, esse converteu mesmo. Converteu mesmo. Ele falou assim, 100%. pastor, eu fui comprar um tênis. Eu falei, cara, eu vou comprar um tênis, eu preciso. Mas não vou comprar desse valor não, porque tudo isso aqui eu posso mandar para obra missionária. Então, esse cara, ele recebe a graça e ele... É quase constrangedor para os cristãos mais antigos, né? E às vezes, infelizmente, já tem um comentário assim, não, que isso aí tá no começo, né? É o primeiro amor, daqui a pouco passa. Tipo assim, a gente não devia falar isso. A gente não devia ser tão familiarizado com isso. Daqui a pouco o primeiro amor passa. Que aí vai entrar nesse outro ponto que eu vou dizer. O cara que já entregou a vida para Jesus há um tempo e às vezes ele chegou num formato que ele fala, pra mim tá bom assim. E tá tudo bem. E aí ele fala, eu faço as coisas para Deus. Então aí me vem à mente aqui a imagem de Marta e Maria, né? Então tô sempre fazendo as coisas, fazendo o que tem que fazer e tá tudo certo. Checklist tá completo, né? Não, você tá perdendo a melhor parte, cara. Você tá perdendo o melhor da graça, que é esse coração transformado, como você disse. Acho que é o Luciano Subirá, né? Que ele tem um livro chamado A Graça Transformadora. Então, é a graça que salva? Sim. Mas também é a graça que transforma. Exatamente. E que vai continuar transformando até Jesus vir buscar a igreja ou vir nos buscar de forma individual. Mas vai ter o que ser transformado. Às vezes a gente entra numa postura do... não, já entendi, já transformei o que precisava. Aí, o cristão... Às vezes usa o argumento do não cristão. Fala, cara, eu tô de boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal. Então, ó, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu canto no coral. Então, cara, missão cumprida. E aí eu vi um videozinho do senhor que viralizou esses dias, falando exatamente isso. Falou, ó, não confunda uma vida cheia de ativismo religioso, não foi uma coisa assim? Isso, exatamente. Foi isso, né? Não confunda isso com uma vida na presença de Deus, não lembro agora a conclusão. Mas falava exatamente disso, né? Mas é isso, porque às vezes tem aquela pessoa que fica extremamente ativa na igreja. Chega cedo, vamos fazer o almoço, deixa comigo, vamos fazer a reunião, deixa comigo, vamos fazer a reforma, deixa comigo. É a pessoa que está presente em tudo. É uma benção para a igreja, não podemos dizer que não é, porque nós precisamos de pessoas que façam, mas isso não é sinônimo de uma vida que esteja ali se alimentando, se saciando da graça. Uhum. Talvez ela esteja mais no envolvimento social que o ambiente promove, mas não esteja necessariamente se enchendo. E o que acontece? Às vezes isso leva ao cansaço, leva ao desgaste, sabe? Chega a um ponto que a pessoa, eu não vou para a igreja de novo, não. Que chega lá um monte de coisa para fazer. Mas espera aí, então, calma, desacelera, um pouco, pega uma coisa e faça aquilo. É o suficiente, divide um pouco com o outro, mas não transforma. Agora, tem gente que não consegue. Uma vez eu participei de um evento de jovens, um congresso, na verdade, e eu era o líder desse congresso, certo, né? Então, nós fomos lá com uma equipe e preparamos tudo, e a equipe da igreja não precisou se preocupar. Então, a equipe de som, a equipe de mídia, essas coisas, não precisou se preocupar. A nossa equipe cuidou. E aí eu me sentei do lado de 2 jovens da igreja e o comentário de um jovem para o outro foi: cara, eu tô perdido. Eu tô tão acostumado a fazer e agora eu tenho que ficar aqui, eu não sei o que eu faço. Sentar e ser ministrado, como a gente fala, né? Não sei, não consigo. Eu não falei para ele, né? Mas eu poderia ter dito: agora aproveita para louvar, para ouvir,
para orar. Sim. Né? Você sabe que por algumas igrejas... Obrigado, Sefra. Você sabe que por algumas igrejas, pastor, que eu passei, eu comprava umas brigas. Sei lá. Paulo fala combati o bom combate, então parece que tem uns combates que não é muito bom, né? Sim. Então os que eu via sentido eu entrava, os que eu não via sentido eu não entrava, né? O contexto lá é da morte de Paulo, mas às vezes eu acho que a gente tem que comprar algumas brigas. E a minha briga era essa, eu tava sempre no grupo de louvor, no jovem, sempre atuando nessas áreas aí, eu falava, galera, é o seguinte, a gente precisa se mexer, fazer o que precisa ser feito, para ter pelo menos 2 escalas de louvor. Por quê? Porque um dia que eu tô ministrando louvor, você que não tá na escala, tá lá prestando o seu culto a Deus. Porque no domingo que vem, você vai estar aqui servindo a Deus no louvor e eu vou estar lá sentado, sem a gente ter aquela ideia de estou indo na igreja para trabalhar só. Você não vai na igreja para trabalhar. Você não vai na igreja só para servir. Você serve, mas você vai para adorar a Deus. Pra adorar. Se você entrar nessa de serviço, aí eu falei, então, aí que era, essa já era uma treta, porque começava, pastor, mas não tem quem toque. Eu falei, vamos ensinar a molecada aí, quem tá chegando? Quem quer aprender? Tinha escola de música na igreja. Reativa a escola de música, vamos voltar, vamos ensinar quem quer tocar. Não, mas eu quero tocar todo domingo. Não, irmão, também não é assim. Não, então pode pôr na escala, mas sempre me põe na ceia. Eu falei, irmão, vocês não estão entendendo. Então, já tinha todas as tretas internas do ministério. Mas daí eu ainda falava, mas irmão, assim, não adianta o irmão tá no louvor nesse domingo e domingo que vem tá no ministério infantil. Porque a gente já tá correndo atrás para resolver isso. Aí todo domingo cada um você vai estar numa escala diferente, aí não dá. Eu sei que às vezes a igreja é pequena, às vezes precisa a mesma pessoa fazer várias coisas, mas calma aí. Porque às vezes esse ativismo aí, na verdade, tá escondendo uma falta de relação, né? A gente coloca a nossa relação com Deus naquilo que a gente faz para Deus. Exatamente. Você fala, não, cara, eu tô firme com Deus, ó. Primeiro domingo eu tô na recepção, no segundo eu tô no som, no terceiro eu tô no estacionamento e no quarto eu tô nas crianças. Ó, que legal, cara. E que hora que você senta aí, presta o seu culto a Deus sem ser com trabalho? Qual foi o último louvor que você cantou, Rapaz, né? Qual foi a última palavra que você ouviu? Arrumei briga, Guinaldo. Arrumei de tipo, galera que liderava o louvor com a igreja, assim, né? Que tava ali de líder de louvor naquele dia, de tipo assim, 5 de uma vez sair. Falar, não, a gente não concorda com isso. Falei, irmão, tudo bem. Obrigado pelo tempo que você serviu, mas a gente agora vai nessa proposta. Tem que, porque é esse tempo. Inclusive, eu posso fazer um link aqui? Tudo alinhado com o pastor, né? Isso não sai é da minha, isso não sai da minha cabeça. Pastor, eu tô com essa ideia aqui, o que o senhor acha? Não, pode ir. Então, beleza. Porque vão vir bater na sua porta. Eles vão lá, né? Fala aí, pastor. Eu ia fazer um link disso, por exemplo, com essa questão do primeiro amor. Esse é um assunto que sempre me intrigou, né? Por quê? Porque o que se restringe o primeiro amor? Há aquele impacto da emoção do encontro com Cristo ou do reencontro. Uhum. Né? Alguém que, como o exemplo que você usou aí, né? Até o tênis que eu vou comprar, eu penso ali porque eu posso economizar para ajudar na obra missionária e fazer o evangelho chegar mais longe, fazer a palavra ser propagada mais longe. É bênção isso. Com o tempo, acaba entrando numa rotina. Isso é natural em todas as áreas da vida. Né? Por exemplo, você pode... aquilo que o povo chama de picos de felicidade, né? Certo. O negócio é tão assim que até Harvard lançou um curso que é um curso de felicidade. Curso de felicidade. E eu estava lendo o livro do... Não sei se ele é coordenador ou professor lá, desse curso, que foi um pastor, inclusive. Rapaz! É bem interessante. Olha. E ele traz essa ideia dos picos de felicidade, né? Então você pode ter a ideia lá de falar assim, olha, eu quero comprar uma chácara, um dia eu quero ter uma chácara. E aí você vai economizar, você vai comprar aquela chácara, vai reformar, vai deixar ela do jeito que você quer. E vai ser alegria plena durante uma ida, 2 idas, 3 idas, daqui a pouco você já quase não vai... Daqui a pouco ela vira um problema para você, porque, poxa, manutenção, tem que limpar lá, eu não estava afim de sair. Pois é. Então ela tem aquele pico e depois entra numa rotina.
Então isso é até natural. Uma pessoa que tem esse momento, esse encontro, se envolve, depois ela entra numa rotina. A questão é entender o primeiro amor como uma volta dessa emoção que sentiu no encontro. Sim. E o texto bíblico lá de Apocalipse, da carta à Acho que igreja de Éfeso, Efésio, né? ele diz o seguinte, ele fala, né, tenho contra ti, né, que se afastou do primeiro amor, e ele mesmo dá a resposta, Jesus dá a resposta lá. Lembre-se. Volte à prática das primeiras obras. Pois é. Isso é algo fenomenal. Então, por exemplo, essa visão missionária é bacana. Você não está se sentindo mais... você não tem mais emoção na igreja, você não tem aquele sentimento gostoso? Deixa eu te falar. Entra no trabalho de evangelização. Volta às primeiras obras. Volta às primeiras obras, vai na rua. Vai lá, entrega uma Bíblia, ministra na vida daquela pessoa que está na calçada lá. Você vai ver que ele vai se sair bem. Vai se sentir muito bem de ter sido visto, lembrado, a palavra de Deus ter chegado até ele, e você vai se emocionar com isso. Volte à prática das primeiras obras. Então, mas fazer a obra de Deus, não trocar, por exemplo, a obra em si, da evangelização, da obra missionária, pelo ativismo das coisas, que são coisas diferentes, Sim. e não deixar de adorar. Então, você tem que ter esse equilíbrio aí, para que você seja sempre pleno dentro dessa dinâmica da graça. Pois é. Então, é impressionante como o senhor falou, até nas dinâmicas da vida, né? Rola aquela depressão pós-conquista, né? A galera fala, né? Comprou a chácara, conseguiu um emprego, aí você chegou lá e falou, pô, mas sei lá, parece que ainda falta alguma coisa, né? Dá aquele... Então, é meio natural, e assim, a igreja tem o seu papel de ajudar, né? As pessoas justamente nessa caminhada, no entendimento disso, né? A graça de Deus vai estar sempre lá. Você sabe que o pastor Ivo, quando ele esteve aqui, ele falou assim, Rodolfo, vou dar uma definição diferente aqui para graça, mas só para sair do clichê, né? Mas ele falou assim, a graça é um fluxo contínuo de amor. Olha aí. Falei, pô, cara, que legal isso. Ficou quase filosófico. Não, é contínuo. E tá sempre lá. Virou frase de... Rapaz, de efeito. Virou, dá pra fazer uma camiseta com a frase. Tá no status do WhatsApp de muita gente não, agora. Ele mandou bem. Mas a ênfase, né? Ele falou, cara, tá lá. É só você voltar que tá lá. É só você buscar que tá lá. Não vai ter, não. Fecha a torneira aqui, porque da outra vez você falou que vinha e não veio. Da outra vez você veio, se encontrou com um fluxo de amor. E depois não mudou. Não tem isso. Tá lá. Cada vez, pastor Aguinaldo, que a gente voltar, a gente vai encontrar. E às vezes a pergunta é por que a gente demora tanto para voltar. Porque a promessa de Deus, da palavra de Deus para nós é assim, olha, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de coração. Olha, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, talvez seja a única viagem... Bom, agora talvez eu fale uma besteira, mas é uma viagem que, assim... não tem frustração no sentido de ser recebido. A vida tem várias frustrações, mesmo com Deus, né? Mas você não tem a frustração de ser rejeitado e de ficar sozinho, mesmo na hora da dificuldade. Então é um fluxo contínuo de amor. Nunca a gente vai buscar Deus buscando amor e não vai encontrar, porque Ele é amor, a essência dele é essa. É a frase recorrente, não sei a quem pertence, né? Eu aprendi ela e repito sem saber a quem pertence, né? Mas não há nada que você faça que Deus possa te amar mais, ou nada que você faça que Ele possa te amar menos. Te amar menos, cara. Deus te ama. Olha, pronto. Para você achar um autor, se você assim quiser, né? O Baruch, Paulo César Baruch, ele tem uma música que eu amo, que o refrão é exatamente isso. Ele fala, isso é a graça. Nada posso fazer para que ele me ame mais ou para que ele me ame menos. Olha aí, ó. Talvez seja dele, hein? Não, eu acho que ele também pegou de alguém, mas ele colocou em música. Mas é isso. Não adianta querer impressionar Deus e não adianta achar que a gente fez algo tão terrível que seremos rejeitados por Deus se o buscarmos com o coração quebrantado. Ele não rejeita. Agora, o porquê que às vezes a gente dá
vários passos na direção oposta, olha, além da nossa natureza humana, olha, como ser humano não é fácil, pastorzão. E às vezes caminha fora da graça, mesmo estando dentro da igreja. Sim, sem dúvida, O sem livro dúvida. do Timothy Keller, O Deus Pródigo, ele é Uhum. muito revelador sobre isso. Uma nova perspectiva que ele coloca Que legal. sobre o filho pródigo, que, na verdade, por que ele chama Deus pródigo, né? O que é um pródigo? O pródigo é um gastador, um esbanjador, e ele chama Deus de Deus pródigo. Tá esquisito. Não é? Mas ele diz exatamente na referência à graça, porque um que foi embora, ele teve o pecado visível aos olhos de todos, né? É uma agressão ao pai. Sim, dá sua herança, Dá né? minha herança. É como se você tivesse morrido pra mim, dá minha herança que eu vou ver minha vida. Pois é, aí vai gastar com prostituta, Sim. vai esbanjar, tudo isso é perceptível. Mas o outro aqui dentro também, afundado no orgulho, afundado aqui perdido, porque ele mesmo não aceitava que o pai desse o perdão ao outro. Sim. E o que é que Deus faz ali, né, na figura do pai? Esbanja a graça. Entendi. Deus pródigo nesse sentido, né? Esbanja a graça, tanto para um quanto para o outro. E às vezes não se vive a graça. Tem uma história que eu ouvi certa vez, que eu gostei muito. Também é outra, assim, né? Essas histórias correm, a gente ouve, e se eu soubesse o autor, eu diria. Eu esqueço direto também. Quando eu sei, eu esqueço. E como eu venho desse meio editorial, acho que eu fiquei meio viciado nisso, porque tudo tem que ter a citação, quem escreveu, Sim. quem não foi, né? Você tem a preocupação dos direitos autorais e tal. Mas tem a história, assim, resumidamente assim, vai ter aí falha, evidentemente, em relação a como ela foi contada, né? Mas tem um lugar que tá um caos, né? Terremoto, guerra, fome, enfim, morte. O lugar estava um caos. E o povo precisava, de algum jeito, sair dali, e só tinha um navio que saía dali. Só que ninguém sabia como ter acesso a esse navio. E um rapaz correu para lá, ele falou, vou até o cais e ver se de alguma forma eu consigo entrar nesse navio. E passa um homem do lado dele, olha para ele e deu um bilhete para ele. Ele se assustou, falou, o que é isso? Ele falou, é a passagem para esse navio, você pode entrar. E ele ficou assim meio desconfiado, né? Falou, é muito grátis. Tá estranho. Tá estranho, mas ele resolveu ir para o navio. Falou, vou tentar. E chegou lá, passou, a pessoa olhou, né? Que estava ali comandando a entrada do povo ali. Aí olhou, pode entrar. Mas ele também ficou, ainda assim, não muito confortável. E ele gostou do ambiente do navio lá. Tinha boa cozinha, tinha uma área ali para o pessoal caminhar, enfim. Tinha todo um conforto para essa viagem. Mas ele ficou com medo, ele falou, olha, esse negócio não tá certo, esse povo vai me descobrir aqui, e se me descobrir aqui, vão me jogar no mar, porque não tem como me mandar de volta. O que ele fez? Ele achou um lugar e se escondeu. E aí ele ficou escondido. Eventualmente, ele dava uma fugida para conseguir pegar uma comida. E ele olhava, o pessoal sentava na mesa lá e comia, depois recolhiam as coisas e saíam, conversavam entre si, e ele escondido, já passando o tempo, barba cresceu, não tomando banho, comendo mal, indo muito rapidamente ao banheiro, pegando uma comida escondida, até que um dia o povo estava lá e ele não aguentava mais, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou sair, se eles tiverem que me jogar no mar, que joga, não aguento mais viver assim. Sim. Ele saiu assim no meio do povo e todo mundo olhou para ele, vocês não estão assustados com nada? Falou, não, a gente está tentando entender, né, o que acontece, por que você não veio aqui? Não, mas eu estava escondido. Mas a gente sabia disso. Vocês sabiam? Sim, a gente só não entendia por que você estava escondido, né? A gente só não entendia por que você não participava da mesa com a gente. A gente só não entendia por que você não estava convivendo com a gente. Ele falou, não, mas é que um homem lá no cais me deu um bilhete e aí eu achei que isso... Não sei se estava certo, fiquei com medo de ser pego, jogado fora do navio. Falou, não, todos nós ganhamos o bilhete desse homem. Nossa! Que droga, não precisava. Todos nós ganhamos o bilhete desse homem. E cadê ele? Ele falou, a viagem nos leva a ele. Nossa! Essa é a graça. Nossa, Então, sabe, ele deu, embarca, vai.
Só que tem muita gente embarcada, vivendo escondida, Com medo. com Pode medo, acontecer. Tá muito de graça. pegando das migalhas. Poxa vida, na verdade. Essa é a graça. Boa ilustração, pastorzão. Boa ilustração, isso aí. E, pastorzão, como que essa graça maravilhosa, ela te encontrou? Como que foi o momento, a história, né, o processo da graça encontrar e você não comprar mais o tênis para contribuir na obra? Como que foi, pastor, o momento do encontro com a graça aí? Então, sabe que eu pensei sobre essa questão do encontro com a graça, né? Fiquei tentando, falei, será que é a conversão ou não é a conversão? Parece algo... sei lá. E aí, como é que foi com o senhor? Conta aí depois a gente Então, vê. eu fiquei imaginando, por que o encontro com a graça? Eu sempre tive uma vida, assim, um relacionamento intenso, assim, com Deus. Hora de bem, hora de mal, mas da minha parte, né? Certo. Evidentemente, não da parte dele. E eu cresci em família católica, né? Do lado da minha avó, segui todos os ritos, tal, enfim. Mas eu era muito dedicado, assim. Eu estudei num seminário católico, fui para lá quando eu era adolescente. E eu tinha realmente uma convicção daquela vocação, né? E depois que eu saí de lá, aí fiquei um tempo, enfim, naquela fase da adolescência para a juventude, a cabeça muda muito, você quer outras coisas, tal. Fiquei um tempo vagando e depois comecei a frequentar uma igreja em célula. E aí lá, enfim, fui para o batismo. Depois me afastei. Depois me afastei de novo. Aí chegou um período em que eu me enveredei aí pelos estudos filosóficos, tal, época de faculdade. Aí Faculdade do quê você fazia? Nessa época eu fiz de administração. Mas eu me encantei muito pelas disciplinas de humanas. É que administração é um misto de ciências, né? Mas eu me encantei muito pelas ciências humanas e comecei a viajar muito nessas questões da sociologia, da filosofia, tal, ter contato aí, iluminismo, com Voltaire, com Nietzsche, esses caras todos aí. E assim, eles me pegaram pela mão e falaram, não, vem cá que esse Deus aí tá estranho para você. Aí depois soltaram da mão, aí eu não tinha Deus nem ele, Nenhum, nem outro. Tava no porão do navio, trancado lá. E aí, tava no porão mesmo. E aí veio um momento de muita crise, assim, né? Resumidamente. Só que, no meu entender, a graça sempre esteve presente. Certo. Então, porque muitos acontecimentos, muitas situações, eu tenho certeza que eu fui encontrado pela graça. Agora que eu decidi embarcar nessa graça, que aí eu estabeleço talvez como a conversão de fato. De verdade, né? De verdade, eu já... ainda te digo o ano, foi em 2005. 2005. 2005. Já tinha uma jornada ali de vai e vem, de experiência com Deus, mas aquele toque, assim, de uma decisão mesmo, assim, sabe, que você... uma expressão que eu gosto de usar bastante, eu quebrei a ponte. Sim. Entendeu? Eu vou pra lá, mas volto. Vou, mas volto. Não, agora eu quebrei a ponte. Não dá pra voltar. Não tem mais volta, meu caminho é Cristo. E aí meus planos passaram a contemplar a obra, tudo que eu fazia vislumbrava isso. E aí foi aquele momento. Quando a graça se tornou irresistível, né? Irresistível. Os teólogos vão entender, hein? Não tive mais como resistir à graça. Dá um bom debate. Então, é o que eu falo pros caras, ó, quando a graça te encontrou, quando você encontrou a graça. Conta aí do seu jeito. Mas interessante, então você vê que teve todo um processo, né? Mas eu entendo que o momento, podemos chamar aí de conversão, talvez, né? A fala de Jesus para Pedro lá sempre aquilo sempre me incomodou bastante, né? Quando você se converter... Poxa Senhor. Para mim foi depois de tudo isso. Eu acho que nessa minha caminhada, acho que Jesus sempre falava, olha, quando você se converter... Aí você vai entender, né? Quando você se converter, você vai ser pastor, viu? Aí... Rapaz, então foi um processo aí, em 2005, então, 2005. Que foi quando você decidiu... Mas aí, assim, esse é o ponto.
tem uma parte muito importante de racionalidade, Olha aí. sem necessariamente tirar todo o valor daqui. Não é uma oposição àquilo que é espiritual, não é isso que eu estou dizendo. Por Certo. exemplo, a ação da graça na minha vida, a ação do Espírito Uhum. Santo, esse chamado de Deus, irresistível, não? Esse chamado de Deus, Uhum. tudo, mas tem uma parte ali que é importante, assim, desse passo com Cristo, de olhar para o mundo e saber que tem muitos caminhos. Sim, aparente ali, pode falar, Uhum. é só um caminho. Sim, para nós é fácil falar isso. Há um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há nenhum outro caminho Sim. para Pra eu. quem já tá nesse caminho, já entendeu, Tá né? fácil, mas diz Uhum. isso lá fora. Aí você é Você tem muitas. intolerante até, né? Você fala que é um caminho só. Mas você, olha, você tem muitas alternativas. Eu Uhum. posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, Sim. eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Mas você entende assim, não. Eu só posso se eu seguir com Cristo. Eu só posso seguir esse caminho. Mas você não tem crise de fé? Você vai diminuindo isso, evidentemente, ao longo da vida. Mas quando você pega um período de crise, seja lá qual for, às vezes você tem problemas financeiros, tem problemas de relacionamento, você tem problemas como qualquer ser humano tem, e às vezes isso abala, mexe um pouco com a tua fé. O sentimento, às vezes, mas você, na cabeça, sabe que eu não quero outro caminho que não seja o de Cristo. Exato. Então, essa convicção, ela aconteceu em 2005. Até antes, eu era aquela pessoa que flutuava na onda da emoção. Tá. Tudo tá bem, glória a Deus, vamos ganhar o mundo para Jesus. Outro dia, Jesus, é assim que é a coisa? É assim que o senhor me vê? É assim que o senhor cuida? Uhum. Então, vendo aquele altos e baixos, né? Então, viver controlado pelas emoções é um problema, né? É um Seja o problema. não cristão ou o cristão, né? Qual Se que é? você deixar a emoção controlar, você vai ter um problema. Essa racionalidade, ela é importante. E assim, infelizmente, você pontuou de alguma forma isso aqui, quando você fala de racional, parece que você está se colocando em oposição à fé, né? Fala, não é isso não, João. Aliás, é pelo contrário. Porque pela minha emoção, mano, já dá vontade de chutar tudo pra cima e abandonar tudo. Mas eu lembro aqui que o Senhor falou que tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Então essa racionalidade de não se deixar levar pela emoção, ela representa às vezes mais fé do que a emocionada. Que amanhã não faz mais sentido. Você, num dia você fala, não, vamos pra cima, e no outro dia você fala, e aí, Deus? Não vai Que fazer diga nada? Tomé, né? É Tomé, né? Se eu não colocar o dedo, Eu não acredito. mas dentre eles foi o único que falou, vamos com ele para morrer com ele. Pois é. Então, você vê? E aí, Pedro, não, então é comigo. Deixa, eu pulo, eu saio do barco. Eu corto a orelha. Deixa comigo. Eu vou, Pedro. Não é assim não, meu sabe filho. o que diz. Quando você se converter... Imagina se eu ouvir isso de Jesus. Eu assisti recentemente o que eles já liberaram do The Chosen lá, né? E aí tá começando a cena do Getsemane. Termina a temporada que tá disponível nisso aí, né? Aí Jesus orando lá, sofrendo, e agonia quando ele chega, os caras... cara, vocês não podem viajar. Vocês não podem vigiar comigo por 1 hora. Não, senhor, desculpa, não. Tá tudo... Não, agora vai. Não, agora estamos prontos. Aí Jesus vai orar quando ele volta. De novo. Rapaziada, de novo. Então, dentro dessa ideia da luta com as nossas forças, né, para tentar alcançar a graça de Deus. Então, eu entendo sim que existe a racionalidade na fé. O que é o vosso culto racional? É o quê? É um culto só com hinos antigos? Pois é. Não é nada disso, jovem. Mas é isso que eu tô falando, é que às vezes quando a gente fala do racional, ele é colocado em oposição à fé. E às vezes eu acho que é o racional que segura quando a emoção oscila. Né? Eu falo para as pessoas, falo, irmãos, eu sei que tem dias que a gente olha aqui e fala, poxa, olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você fala, Senhor, eu tô numa situação que não é boa, tá longe de ser perfeita e não é nem um pouco agradável. Como é que eu vou viver isso aqui? Não, calma lá, Jó. Tá falando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Talvez do lado de cá, por causa da dor, por causa da mágoa, da amargura, do que a gente tá passando, vivendo, os problemas, a gente não tá conseguindo enxergar isso, mas não quer dizer que ele deixou de ser. Exatamente. Então, pastor, o que que a gente faz? Bom, a gente volta pro versículo anterior. Ó, não se conforma com esse mundo, não seja igual a eles. Precisa renovar a mente. Quando você mudar a sua forma de pensar, aí sim, você vai entender e experimentar. É o que está escrito. Agora, mudar a forma de pensar são emoções? Ou é racionalidade? Racionalidade. Poxa vida, então, não dá pra gente excluir aqui. Às vezes parece que o racional não tem fé, né? É porque o racionalismo que dá base para o próprio desenvolvimento de toda a teologia liberal, que começa a negar muita coisa de Deus, né? Ela acaba ficando nesse senso comum como algo que é mal e é contra, né? É, contra. Mas, por exemplo, Paulo, nos escritos dele, ele é intenso, né? Isso fica muito evidente, que Paulo é uma pessoa intensa, mas ele é racional nas coisas. Tanto quanto ele escreve uma carta de gratidão aos filipenses, mas ele já preso, né? Sem saber do futuro dele, né? Tá esperando julgamento. Ele vai dizer para ele, alegrei-vos no Senhor. Olha, há uma iminência aí de perseguição, dessas coisas todas, mas alegrem-se no Senhor. Jesus ora lá pelos discípulos antes da sua morte, dizendo que o desejo era que ele orava para que a alegria dele fosse completa nos seus discípulos, né? Então, a nossa alegria, ela não pode ficar restrita a essa nossa montanha-russa da vida, das né? emoções, A gente precisa ter essa convicção em Jesus. Então, a minha racionalidade não nega aquilo que é espiritual. Eu sei que Jesus é Deus e que ele deu ordem para o vento e o vento acalmou. A minha racionalidade não precisa fazer eu negar isso. Agora, a minha racionalidade pode chegar e dizer, Senhor, eu tô aqui com uma ventania na minha vida. Eu sei que o Senhor fez parar o vento lá, mas aqui eu não tô conseguindo, não. Me ajuda a enxergar aí, né? O Senhor vai fazer alguma coisa, algum caminho, alguma decisão que eu tenha que tomar, alguma coisa que eu não estou enxergando. Esse é o ponto, né? E também assim, né, pastor João? A nossa vida cristã, ela não é sobre a hora da tempestade. Que ela vai ter na minha vida, na sua, no crente, no não crente. Quando Jesus fala de construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia, né? Ele fala assim, ó, quem me obedece está construindo sobre a rocha. Quem pratica está construindo sobre a rocha. Quem não está construindo sobre a areia. Então a questão não é se vai vir tempestade ou não. Ela vai vir, jovem. Ela vem. Vai vir tempestade, vai vir enchente, vai vir vento, vai vir tudo isso. Então a pergunta é aonde a gente está construindo a nossa casa. Se a gente está obedecendo a Jesus e construindo sobre ele, que é a rocha, né, a casa de pedra, ou se a gente está, não, depois a gente vê, não, acomodado na fé, não, pastor, eu Haroldo, né? Fui nascido e criado na igreja, sou pastor, não, tô tranquilo. Isso não, pô, a gente tem que estar construindo dia a dia, porque quando vier a tempestade, a gente está lá. O alicerce firme, né? Eu fiz recentemente uns devocionais e pregação sobre sabedoria. E eu usei o texto de Provérbios lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas também com Tiago, quem tem falta de sabedoria pede a Deus. Porque, irmãos, o que rola? Olha o que Tiago está falando. Tenham alegria ao passar por provações. Você já desiste aqui. Você fala, como assim, pastor? Pois é. Como que eu vou ter alegria de passar por provações? É um contrassenso isso, não tem como não. Mas calma aí. Continua aqui, ó. Porque quando a sua fé é provada e aprovada, isso vai gerar em você perseverança. Não é isso que a gente canta na igreja há 50 anos? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer? Então, quando você passar pela provação, você vai ter perseverança. A perseverança, tendo ação completa, vai tornar você íntegro e maduro. Fala, nossa, pastor. Então, é isso, jovem. Eu sei que os coaches hoje falam isso, né? E aí fica uma fama ruim, que só vive o propósito quem suporta o processo, né? Falei, mas isso não é sabedoria do coach.
Isso aqui é uma sabedoria bíblica, porque ó, você só vai chegar aqui na maturidade, na integridade, se você passar pela aprovação, se você tiver perseverança. Aí, quando você sabe, pô, tô passando por uma prova aqui, mas tem um processo. Lá na frente eu vou estar íntegro e maduro se eu seguir. Por isso que eu me alegro. Não é só na provação em si que me traz alegria, não traz. Agora, Deus está provando a sua fé para que você seja perseverante. Sendo perseverante, íntegro e maduro. E assim a vida, meu irmão. E daqui a pouco, tô íntegro e maduro, acabou? Não, aí vai vir a outra provação. Você tem que encontrar alegria no caminho, na Pois é. caminhada, né? Exatamente. E por quê? Porque alguém todo-poderoso que nos ama, gracioso, ele tá no controle dessa história. Ele não perde o controle nunca. Quem perde é a gente. Mas ele não perde o controle. Eu ia fazer um comentário, né? Porque agora esse conceito de processo e propósito virou É coach, né? Virou Agora todo mundo jargão, fala né? isso. Inclusive pastores do coach. Né? Não, mas é aplicável, como o pastor colocou aí. Existe realmente o Sim. processo que leva a um propósito, né? O problema agora é que tudo vai na conta do processo, né? As decisões equivocadas, as loucuras da vida, Tudo vai na conta do processo. E também, vindo de um coach, você precisa também entender qual é o propósito que ele está querendo que você alcance, né? Porque, por exemplo, se o propósito é sucesso financeiro, custe o que custar, a custa da lei, a custa de enganar o outro, a custa de... Pô. Então, o conceito é legal, mas é o que você falou. Joga no processo, tá tudo bem. O importante é você conseguir o dinheiro. O importante é você conseguir a fama. O importante... E eu não tô aqui criticando os coaches. Realmente, o coach parece uma profissão boa. Mas também tem os picaretas como qualquer profissão. Exatamente. Como qualquer profissão. Toda Então, profissão não tem jeito. Mas então, fala, essa sabedoria... Porque o tema era a sabedoria, lembra? Essa sabedoria vem porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria não são as técnicas, não é o processo. É lá o Provérbios 1:7, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí implica conhecer o Senhor, sim, né? Claro, temer o Senhor, buscar a Ele. Agora, pastor, como é que eu faço isso? Você não sabe como? Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque Ele dá, e nas versões mais antigas falam, em nada lhes impropera, né? Tipo assim, Deus... Ele não vai chegar para você e falar assim, pô, Haroldo, você tá de novo aqui pedindo sabedoria, filho? Da última vez você pediu, eu dei, você nem usou. Você foi para outro lado e veio pedir de novo? Não, agora dá uma segurada. Não, o texto fala que ele vai dar. Se a gente pedir com fé, que é o versículo seguinte, ele vai dar. Por quê? Porque ele é o tal do fluxo contínuo do amor, né? Do amor. Cada vez que você acessa ele, ele vai responder. A questão é o porquê da gente não acessar muitas vezes, porque confia no nosso próprio nariz, na nossa própria experiência, na nossa própria sabedoria. A gente vai, não, isso aqui eu já fiz, deu certo, então agora é só seguir isso aqui que não tem como dar errado. Aí vem a doença, e aí? Aí vem a notícia ruim na família, aí vem a perda do emprego, aí vem a crise, aí ganha o político que você não gosta, e aí? Como é que você faz? Essa é a vida, tá apresentando isso aí o tempo todo. Então, eu nem sei porque eu cheguei nisso aqui agora, né? É por isso que é a graça de Deus. A gente vai pra lá, vai pra cá, mas sempre volta pra graça. Ela é o caminho. E, pastorzão, então, dentro da sua história, talvez antes até desse 2005... Já tinha no seu coração algo com relação ao ministério? Você foi estudar no seminário para isso, no católico ou não? Não, no seminário católico, o que acontece, né? Eu não sou tão antigo assim. Antigamente que a família tinha 3 sonhos, né? Ter uma filha professora, um filho bancário e um filho padre, né? Rapaz! Ou também um filho no exército, né? Tá. Se eu tiver uma filha... Ela tem que ser professora. Se eu tiver um filho, ou ele tem que ser padre, ou bancário, ou por exército. Olha só. Tinha esse era... Mas esse era mais antigo, viu? Mas tá. acho que eu peguei um pouquinho disso ainda, né? Tipo assim, parece que tá num bom caminho o filho, né? Professor, padre, militar, nobre, né, tal.
E a minha avó que me colocou no seminário, né? Cara. Eu não sei se ela viu vocação em mim ou ela queria se livrar de mim. Falou, não, só os padres pra dar jeito. Olha, só Deus nessa causa aí, viu? Melhor mandar. Pode dar certo. Melhor mandar esse menino pra lá. E fiquei lá, mas fiquei muito pouco tempo, fiquei 1 ano, assim, mas eu tinha uma vocação, assim, eu tinha muita certeza da vocação. Esse é um link que eu não consigo responder, acho que só Deus. Tanto que quando eu saí do seminário e saí por questões de... Eles não me aguentaram mais, não. Eu acho que Eles me convidaram a retirar. Não, a bondade lá era muito extrema. Tanto que eu saí, eles foram atrás, tentando me levar de volta. Olha só, então você que decidiu mesmo sair. Decidi por conta dos amigos que, enfim, saindo, fazendo bagunças, indo pra lá e pra cá. E eu queria viver aquilo, Entendi. né? E seminário católico é um colégio interno, né? Você fica interno lá, tal. Mas, olha, foi assim... Não é muito divertido, Não né? é muito... Foi uma tristeza muito profunda quando eu saí, viu? E aí foi uns desafios. Mas quando eu comecei a voltar para a igreja, eu sempre tinha, assim, algo que me puxava nesse sentido de uma vocação. Mas eu nunca admiti isso, na verdade. Mas sempre se levantava alguém para dizer, né? Rapaz! Sempre se... Olha... Uma vez eu fui dar uma palestra para um grupo de pessoas, de negócios, que não tinha nada a ver com nada. Eu terminei a palestra, a pessoa veio conversar comigo, né, dando palestra sobre princípios de gestão, essas coisas aí. Eu terminei a palestra, a pessoa veio falar comigo, né? Era meninão ainda. Você é pastor? Eita. Falei, não, por quê? Não, você tem jeito e tal. Eu falei, mas jeito só tem jeito, pastor. né? Falei, nem sabia que pastor tem jeito. Tem um jeito, né? Mas foi assim, mas a convicção veio realmente se fortalecendo e tal. E aí chegou um tempo que eu assumi isso e aí... Nesse 2005, onde que foi... Qual porta que você foi quando você decidiu? Que igreja que você estava? Igreja Batista Reconciliação, a igreja em que eu Lá me tornei Ibre. pastor na Ibre. Pastor Otávio, Pastor na época. Otávio. Mas como é que você chegou lá? Por conta de alguns amigos. Alguns amigos já eram de lá. Já eram de lá. Cara, olha só. Eles já eram de lá, eu já conhecia esses amigos, eles se converteram e entregaram a vida a Cristo e participaram, um deles participou bastante tempo na igreja do Peruche, onde o pastor Otávio também foi membro, né? Depois acho que o pastor Otávio foi para a igreja batista do Bom Retiro, né? Onde ele foi ordenado. Passou pelo conselho e foi ordenado e ele iniciou a congregação lá em 2002 e 2005 ela, ou ao contrário. Acho que em 2000 começou a congregação e um tempo depois se tornou igreja e em 2005 eu fui para lá. A primeira vez que eu ouvi falar do pastor Otávio foi lá no Bom Retiro. Foi lá no Bom Retiro? Lá no Bom Retiro, porque acho que teve uma galera do Bom Retiro que tava lá. Agora não sei se era no Peruche, não sei se era já na Reconciliação. E como era lá o pastor dos jovens, então tinha programações de jovens, eles traziam, na época dos cartazes ainda, né? Que a gente fazia uma loucura para distribuir cartazes para as igrejas, né? Aí esses irmãos traziam, a igreja lá vai ter uma programação. Acho que nunca deu certo da gente ir, mas aí que eu ouvi falar a primeira vez em pastor Otávio. Eu sei que quem conduziu o concílio dele foi o pastor Carlos Eliseu. Então, se ele foi ordenado lá, né? Glória a Deus. E aí, mas eu já conheci ele pastor. E aí foi quando fui lá para a igreja e tal. Que legal. E ele foi, né, foi o meu mentor, na verdade, né? Foi ele que me pegou pela mão lá. Teve os nossos... Ele que segurou esse rojão aí do é chamado, não é chamado. Os padres não aguentaram, ele pegou. Já pegou para reconciliar mesmo, né? Para reconciliar. Fui no ministério certo. Bateu na porta certa. Foi no lugar. Deus sabe de todas as coisas. Esse lance do chamado, da confirmação, do ministério, ele participou desse processo todo. Não, ele participou. Que legal. Ele ajudou a enxergar. Tá. Entende? Você tinha uma resistência ali, né? Ele ajudou a enxergar. Caramba, e me conduziu. Pastor, que legal. E não só isso, aí tem uma parte dramática, inclusive, né? Porque quando eu estava já me preparando e tal, ele adoeceu. Eu lembro. Ele adoeceu, né? Foi para o hospital, enfim, foi diagnosticado câncer.
E aí ele ficou internado. Antes disso, ele tinha me colocado. Ele fez a seguinte proposta: olha, eu vou te colocar. Você vai ficar responsável pela igreja durante 2 meses. Tudo em você. Qualquer coisa eu tô por aí. Né? Ele ia tirar um período lá um período de férias, enfim. E eu falei, tudo bem, mas, enfim, quando deu 30 dias, eu já estava orando para que os 60 passasse rápido. Né? Jovem. E aí, quando foi para ele voltar, aí aconteceu esse incidente dele ter que fazer o exame. E então foi diagnosticado o problema de saúde e ele iniciou o tratamento dele. Né? Mas ainda assim, no período em que ele melhorou, ele chamou o concílio. Passei pelo concílio, foi ordenado, depois ele voltou a ser hospitalizado, enfim, e de lá ele não saiu luta, mais. Né? E acabei sucedendo ele lá na igreja. Benção. Pastor Otávio, benção. Bom chamar. Você lembra como a gente se conheceu, Aguinaldo? Qual lembrança você tem? Vamos ver se é a mesma que a minha. Não foi marcante pelo jeito, mas vamos lá. Nossa. Não me lembro. Ai, caramba, não marcou a vida. Você não lembra mesmo? Não tem ideia? Não. Então eu vou te lembrar como é que foi. Quer dizer, a lembrança que eu tenho, né? Mas já é melhor que a sua, que nem tem lembrança. Piracanjuba, lembra? Furacão Juba. Ah, não, mas foi antes. Não, como antes? Então eu não lembro. Não. Porque a lembrança que eu tenho, vou falar pra você. Eu tava na Ibunte. Isso. E aí você retomou um trabalho da Juba, se foi bem que eu entendi. Isso. Foi esse, pra mim eu lembro desse contato. Não, mas a gente já tinha se conhecido lá na Ibunte. Ixi, não lembro. Aí sou eu que não lembro. A gente se cumprimentou lá, o pastor Paulo falou, né? Ele tá aqui com a gente e tal. Não lembro. Enfim, aí não depois lembro. Começou o processo da retomada da Juba, retomada, né? E como eu sabia, aí soube, né, pelo pastor Paulo, que você estava lá e era um pastor de jovens, foi quando, eu não sei se foi por esse meio, acho que foi quando a gente chamou, ou você se aproximou. Então, a lembrança que eu tenho foi de você entrar em contato comigo no WhatsApp. Falou, pastor, tudo bem? Isso, conversei com o pastor Paulo. Isso, ele deu contato. Isso, ele deu contato e autorizou. Eu não lembrava da gente ter se visto antes disso. Não lembrava mesmo. Pra mim, o primeiro contato foi o WhatsApp, que obviamente ele que passou o contato, não tinha como você ter. Isso. E aí você falou, pastor, tal, a gente tá retomando um trabalho da Jubanoca, a gente queria fazer uma reunião. Eu falei, pastoral, eu amo esse trabalho. Conta comigo, é pra juntar a galera das igrejas? Conta comigo, me chama aí que eu vou. Aí acho que a gente teve uma primeira reunião na Itaberaba. Na Itaberaba. Foi, então, aí que surgiu a história do Furacão Juba. Porque tinha propaganda lá, né? Piracanjuba. Isso. E a propaganda. Aí você falou, pastor, você é da área do louvor? Né? Vocês não pagaram. Não, só não processa tudo bem. Aí fala assim... pastor, você era da área da música? Eu falei, irmão, eu sou, tá. Então você cuidaria disso? Cuido, pastor, tudo certo, tal. Aí voltou os trabalhos da Jubanoca, que tava parado, né? E voltou. Voltou bem, não, foi da hora demais, cara, aquele tempo lá, e tá da hora até hoje. Porque aí foi uma sequência, porque você tava à frente aquele ano, aí você ficou à frente mais um ano, aí depois você passou pra mim. Soltei o abacaxi? Não, mas faz parte, né? Eu fiquei também, mas também depois passei rapidinho, quando eu saí pra vir pra Santo Amaro, deixei com o Daniel. E você criou o troféu? Os Libertadores da Juba. Libertadores Aquilo era da uma Juba. delícia, cara. Que virou competição. Aquilo era um barato nas igrejas. E lá na sala da Brasilândia ainda tem uns troféus. Tem uns troféus lá. Tem uns troféuzinhos lá. Aquilo foi muito legal, cara. Muito legal. Tempo bom demais. E aí fomos indo, fazendo trabalho de Juba. Aí o Daniel ficou... Hoje é o Cadu que tá à frente? O Cadu, né? E aí eles fizeram também um trabalho muito legal, que esse eu não conseguia, não sabia, não tinha o acesso, com outras Jubas, né? Isso, começaram a fazer vários interjubas. Sensacional, sensacional. Sei que chegou a reunir 3 Jubas. Isso. Acho que era a da Jubanoc, Jubanorque. Enfim, não vou lembrar. Mas enfim, juntou a galera e esse era o propósito, né? Embora eu acho que a gente se cruzou antes disso. Porque nós fizemos um programa uma vez com a Juboesc. E você foi da diretoria da Juboesc. Fui presidente da Juboesc também. Mas só que aí... Não, na época em que teve um intercâmbio com a Juboesc, foi o André.
Então, o André foi meu vice, depois eu fui vice dele. É mesmo? O filho do pastor Paulo de Laranjeira. Isso, Abraço, André, tá lá no Pará. É. Benção demais, gente boa André, demais. espero que se lembre de mim. Ele ajudou a organizar um campeonato Cara, da que Juba legal. lá na... É Cefossa, sempre... É, pra você foda, a freguesia do Ó lá, né? Não, Acho que é. aqui é na Travessa da Parapuã, lá embaixo. Não sei, pastor. É, não enfim, lembro. mas Enfim. foi lá. Então, o André também era... Ó, minha história com Juba começou em 2005. Ó, o ano que você decidiu. Olha aí, ó. Então, a gente montou um comitê. Era eu, um cara da Batista da Pompeia, João Sérgio, uma menina da Segunda do Jaraguá, o outro da Lapa, que agora é PIB da Vila Romana. Era 4, 5 pessoas, montamos um comitê. Aí ficamos 1 ano tentando fazer o trabalho. 2005, aí 2006 reelegeu esse comitê. Quando foi em 2007, não teve mais ideia de comitê. Vamos montar a diretoria direitinho e tal. Aí eu fui presidente, o André é meu vice, e nós tocamos terror naquela Zona Oeste lá. Você não tá ligado, cara, porque nós era molecão de tudo. E foi nessas conversas de Ubuesque, inclusive, que começou meu namoro com a Gabi. O pastor Lucas sacaneando e tal. Não sei o quê. Entre outras bênçãos das Jubas, também tem os casamentos. Pra mim, né? Não, faz parte. Tem vários casamentos. Faz parte desse... Vai achar onde o outro crente? Às vezes na igreja local ali, por N razões, não dá certo. E na Juba, até... E o André ia namorar com a Gabriela antes de mim. Fomos amigos mesmo, né? Abração pra ele. Então começou lá. Mas aí depois eu saí da presidência, o André continuou mais 1 ou 2 anos. E o meu primeiro contato com a Jubanoc, há 1000 anos, quem era o presidente era o Lasanha. Você sabe quem é o Lasanha? Sei, lá da Lausanne, né? Genro do Newton. Sim, não, mas ele é do Lausanne? Agora eu não lembro onde ele tá. Ou era do Lausanne ou era da Betel. Sei quem ele é, conheço Sabe, ele. Lasanha? Sim. Lasanha é conhecido pra caramba. E a gente foi numa viagem missionária pra Pilar do Sul. Pilar do Sul, porque tinha um amigo meu da Teológica que morava em Pilar do Sul e ele tinha muita vontade de ajudar a revitalizar a igreja lá. Ele tinha um sítio em Pilar do Sul e ele queria revitalizar lá. Então ele estava sempre envolvido. Aí nessa viagem missionária juntou ele da Teológica. Cara, esses rolês de Juba, de viagem missionária é maravilhoso. Muita cara. história. Muita história. Muita história nesse contexto aí. Mas eu não lembrava desse anterior, não, Agnaldo. Teve esse contato. Porque quando eu te conheci, você já era pastor da Ibre, da né? Ibra. Quando eu lembro que eu te conheci... Você pregou na Ibra, inclusive, ou não? Eu acho que eu preguei lá no Encontro de Casais. Teve um dia à noite que eu fui lá e preguei. Era Encontro de Casais. Eu preguei. Eu não lembro qual era a situação, preguei. E benção demais. A Banoc, cara, eu gosto demais da Banoc. A amizade entre os pastores, né? Eu acho isso muito legal, cara. Eu nunca estive em outra associação, na verdade. Ah, é verdade, né? Mas gosto muito da nossa associação. Não, é diferente, Gosto bastante. Tava falando pra você, né? A geografia é diferente, porque é tudo mais ou menos perto. Então você coloca lá o jantar dos pastores, dá 20 e tantos pastores. Eu vou daqui de Santo Amaro pra lá, só pra estar com os irmãos, porque é todo mundo amigo ali. Eu não era da Banoc, mas sempre fui da Oeste, porque eu fui até os 30 anos próximo, da Vila Zate. Tá do lado. Minha avó fundadora da Brasilândia, minha avó fundadora do Morro Grande. Então eu tenho família lá, tenho família de um lado, do outro. Minha irmã tá na 2ª temporada dela na Brasilândia agora, né? E antes eu não era da Brasilândia, mas frequentava lá por causa do pagode lá, o Além da Razão. Ficou famoso esse grupo, hein? Cara, esse grupo foi muito legal, cara. Depois acabou, mas o tempo que existiu foi muito legal. Tá vendo? Além da Razão. Além da Razão. Bom, lembramos mais ou menos, pelo menos, porque a opção anterior eu não lembro a que você falou, da onde a gente se encontrou antes, né, dessa conversa por WhatsApp, e depois foi uma parceria muito abençoada e abençoadora com a Jula da IB. Que tá lá firme ainda com os adolescentes. Sensacional. É uma mulher perseverante. Entrou um outro rapaz, porque eu sinto muito por não lembrar o nome, mas minha memória é ruim. É um casal, na verdade, que tem ajudado eles lá, um rapaz barbudo. Anderson, será que é? Gente boa demais. A gente fez um intercâmbio com eles vieram, a gente fez um campeonato de vôlei. Juntamos com outras igrejas. Não é lá do Vista Alegre, não, né? Não, rapaz. Vista Alegre é o guitarrista das Lajes lá, o Benco. Belco. Belco. Não é ele não.
Ah, me perdoa, irmão. Você é um querido, mas eu sou péssimo com o nome, a culpa é minha. O Júnior também da guitarra. Então eu amo aquele povo lá também. Teve lá o pessoal da Vila Eu gosto Souza de estar também, junto, o o Guilherme. Lufinha. O Guilherme agora na Vila Souza, né? Isso, Antes ele tava no Cachoeira, né? Amo esse povo aí, cara, de paixão. Gosto muito. E hoje, pastor Aguinaldo. Olha aí, ficou formal até agora. Olha, deu uma tremida agora. Pastoreando a Igreja Batista da Brasilândia. Que eu gosto de perguntar para as pessoas assim, hoje, como que você vê a graça de Deus atuando através de você? Hoje é pastor da Brasilândia, mas deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, que senão ninguém vai saber. Você citou por cima, mas o pastor é escritor também. Eu não lembro se o senhor tinha uma editora, era isso? Tive uma editora. Teve uma editora, né? Eu lembro do A Igrejinha da Rua 10. Isso. Você me deu, Isso é lembro. Aliás, o pastor Aguinaldo era um grande patrocinador dos sorteios da Jubanoc, né? Sempre tinha uns livros. Sempre mandava uns livros e tal. Mas eu lembro que o senhor escreveu um livro também de liderança. Isso. Um manual de liderança, não é isso? São 2 livros, né? O Igrejinha da Rua 10, eu estou reescrevendo ele agora, tirando legal. aquele caráter autobiográfico. Tá. Porque, na verdade, eu acabei escrevendo de tanto pedidos para que eu escrevesse. Que legal. Porque era para contar uma história, que é um momento que a minha vida foi transformada por Cristo. Antes da conversão, tá? Uhum. Isso é um negócio interessante, né? Eita. Um momento que Deus entra e ele muda o curso da minha história. Mas entre esse momento e até a entrega total, por isso que eu falo de ser encontrado pela graça e de abraçar a graça, né? Olha aí. É algo para se discutir aí, né? Enfim, deixa para os debates. Depois faz um recorte aí. Vou fazer os bota lá. debates da graça. Porque Deus muda o curso da minha vida. A minha irmã me leva para a igreja e muda o curso da minha vida, mas eu só vou entregar a minha vida verdadeiramente a Cristo Nesse 2005. nesse 2005. Então, eu estou falando aí de um intervalo, um fato que aconteceu em 90 para um acontecimento de 2005. Eu estou falando de 15 anos. Tá? Então, olha, esse momento é um testemunho realmente que precisa ser contado. Só que para contar, para ele fazer sentido, eu tinha que contar o antes e tinha que contar o depois. tá. E é isso que virou o livro A Igrejinha da Rua 10. A gente não vai entrar no testemunho agora só porque não dá tempo, gente. Mas a Igrejinha da Rua 10 é o quê? Vai ser uma segunda edição? Vai ser uma nova segunda versão? edição. Aí você vai poder saber com mais detalhes. Depois a gente deixa um link, ou pelo menos das redes do pastor, que quando você vai seguindo ele lá, que quando sair o livro, ele vai ter alguma informação lá. Isso. Você fica de olho também. Tá. E o manual? O de liderança é assim. Eu sempre tive um olhar para a liderança da igreja no como fazer. Uhum. E aí os livros de liderança, cursos de liderança, falam muito sobre princípios. Tá. Segundo Moisés, o que Deus espera, o que é. Ou você pega um estudo mais acadêmico falando sobre as bases da personalidade, do caráter, líder e tal. essas coisas todas, né? Mas a bem da verdade, tem uma parte ali que é o seguinte, né? O Haroldo tá lá, imagina, né? Olha lá pro seu passado lá. O Haroldo tá lá na igreja, esse menino é muito envolvido, esse menino gosta. Vamos indicar ele para ser o líder de jovens? Uhum. E aí, Haroldo, você topa? Não, topo, com certeza, tal. Não, vamos orar, vamos colocar isso na reunião lá do conselho, coloca na reunião do conselho, o conselho aprova, anuncia para a assembleia. Aí o Haroldo, agora eu sou o líder de jovens. Agora vem o e agora, né? E agora? Vou fazer agenda de culto? Cara. Vou fazer uma agenda, todo segundo sábado. Não, todo sábado. Antes era todo sábado, né? Depois todo segundo sábado. Não, vamos fazer um passeio. O que eu tenho que fazer como líder de jovens? E aí tem algumas ferramentas do mundo dos negócios, né? Falar um mundo dos negócios parece um mundo paralelo, né? Mas que envolve muito. Eu tinha muito receio de usar isso na igreja. Olha que paradigma, né? Até que cheguei e falei, não, mas são ferramentas construídas no meio acadêmico que pode servir. Então eu construí um manual com algumas ferramentas que ajudam a pessoa a desenrolar o seu ministério. Então, primeiramente, como é que eu estabeleço um objetivo para o ministério, alinhado com o objetivo da igreja, alinhado com o pastor? Como é que eu posso um planejamento?
como é que eu envolvo pessoas, como é que eu lido com os conflitos. Sim. Então, é aquilo que acontece no dia a dia, de fato. E ele tem um foco mais para liderança de juventude? Não. Ou não? Liderança da igreja. Liderança da igreja. Outros ministérios também. Mas liderança ministerial. Certo. Para um pastor, por exemplo, um desafio diferente, a não ser que ele queira olhar aquilo para orientar os seus ministérios. Certo. Mas ele é esse manual para o ministério, o ministro do... o líder do Ministério de Casais, o líder do Ministério de Jovens, o líder do Ministério de Adolescentes. Liderança ministerial dá para aplicar, né? Estou reescrevendo ele também. Legal. Para deixar ele mais fácil. E a ideia aí no primeiro trimestre do ano que vem é lançar os dois. Bem, já no primeiro trimestre os dois. Até que março legal, quero pastor. lançar os dois. Show. É isso aí. Show de bola. Vai ficar as redes do pastor aí nos comentários. E aí você pode acompanhar também aí esses novos lançamentos aí dos livros. Eu ia falar pra ele indicar livro, já vou indicar os dele, ó. 2 livros bons aí, ó. Mas da graça eu indico 2. Olha, eu sei que tem muitos livros, mas... 2 aí que dá pra... Sim, esse é famoso, no Evangelho Maltrapilho, precisa... Brennan Manning. Brennan Manning. Ele tem um outro também. O Impostor, que vive em mim. Tem também, né? Mas aí, ó, Evangelho Maltrapilho. E o Deus Pródigo. Deus Pródigo, inclusive... Esse é o do Tim Keller? Do Tim Keller. Deus Pródigo. Deus Pródigo. E são livros, assim, de uma leitura gostosa. Não é aquela leitura técnica, densa, acadêmica. Né? Não é esse o propósito, né? Boa. Mas do Brennan Manning, a gente aprende muito. Ele desafia muito a mente da gente. Faz a gente dar uma repensada, né? Sobre o que é a graça. Mas não essa graça que... tudo pode aí. Graça barata, como fala o Bonhoeffer no livro dele. Lá não é essa graça. É uma graça barata. É uma graça que é gratuita, que é um presente, que está dada, que precisa ser vivida, mas que transforma e nos move para algo. Amém. Esse é o ponto. Ela nos move em uma direção. Então, não é estática, né? Boa. E ela nos move. Essa é a questão. Essa graça que me alcançou... Gostei, Deus olhou lá, falou, gostei do Aguinaldo, vou pôr ele na minha lista. Olha, vai dar debate aí. Se vai. Vou botar ele na minha lista. Leia o livro. Vou botar ele na minha lista. Deus Pródigo, esse eu nem conhecia do Tim Keller. E tá tudo bem, ele é meu. Não, essa graça que me alcança, ela tem também um propósito. Sim. De alcançar. Então, quando você organiza, por exemplo, eu não gosto muito de falar desses feitos ministeriais, que dá a impressão que você está fazendo autopropaganda, né? Não, é para você falar, você é o convidado, já. Mas olha, por exemplo, o Ministério Infantil falava muito de um Natal com as crianças, não da igreja em si. Elas também, mas para as comunidades em torno. Brasilândia, todo mundo sabe, tem as comunidades, né? Tem as suas comunidades lá. E começamos a pensar, a sonhar isso, enfim. E nós recebemos, eu vou falar aqui, enfim, nós recebemos uma doação de 30 mil reais. Glória a Deus, mano. A gente começa a fazer e sonhar para que a vida, né, como a graça se manifesta através da sua vida, né? Você começa a orar, Deus também abre os caminhos. Sim. E aí nós tivemos a oportunidade, acho que o maior ganho, na verdade, mais do que as crianças que participaram, nós tivemos lá em torno de 550 crianças e pelo menos 350 a 400 adultos. Olha, quase 1.000 pessoas durante o dia. De brincadeiras, comendo, brincando, sendo... Caricatura. Meus sobrinhos estavam lá trabalhando também, pô. Estavam de voluntários lá. Isso. Aí... meu cunhado achava de fotógrafo. De fotógrafo, evidentemente. Não, evidentemente saiu aqui no porquê, cara. Então, não só pelas crianças, mas falando. O que acontece aí, são as vidas alcançadas pela graça, alcançando outras vidas para serem alcançadas pela graça. Nossa. Entende? É isso, quando você se dispõe. E aí é que eu falo o primeiro amor. Tinha gente trabalhando lá nesse dia
e emocionalmente arrebentado por momentos difíceis da vida. Poderia olhar e falar, Senhor, cadê o primeiro amor? Por quê? Porque estava na expectativa de um sentimento de alegria. E ali se sentiu pleno, se sentiu feliz, se sentiu fazendo, se sentiu realizando. Isso é uma bênção. E aí, o que eu digo que foi maior... Sim. Ah, tá, o que eu ia falar que saiu evidentemente sem propósito nenhum aqui. Sem evidência nenhuma. Sem evidência nenhuma. É que mais do que esse dia, foi o que aconteceu no percurso com o grupo, o Ministério do Evangelismo, sob o comando lá do pastor Flávio, do Dias, né? Dias, porque a igreja esteve presente em 6 comunidades. Nossa, Lá glória a dentro, Deus. sabe? Lá dentro, falando, compartilhando, abraçando. Tá Isso, vendo? é isso. Pastor Flávio, é benção, é né? É benção. benção, tem uma voz grave. Eu quero trazer ele aqui já. Cansei de tentar combinar com ele. Só me enrola. Flávio, me ajuda aí, jovem. O pastor Me ajuda Flávio vem aí. contar o testemunho aqui. Tá, porque então, cara. o seu testemunho é a maior evidência. Maior não, né? Isso aí É uma grande evidência. Ué. A maior, Ó, peraí. heresia, né? Peraí. Evidente. O seu testemunho é realmente um exemplo, um grande exemplo da graça. Aí sim é evidente a graça É na vida do evidente, cidadão, né? Cuidado com as heresias. Ele é benção. Elas benção. aparecem. Ele vai vir. A gente vai agendar, vai dar tudo certo. Então hoje você tem atuado como pastor titular na Igreja Batista da Brasilândia. Sim. Você está lá desde quando, Aguinaldo? Desde 2021. Logo depois da pandemia. Na verdade, eu comecei na pandemia, porque eu fui para a igreja para apoiar o trabalho do pastor, lá com o pastor Samuel e com o irmão Gideão, porque ela vinha num processo de sucessão. Enfim, eu me dispus a ajudar. E no caminho acabou que eu entrei no processo de sucessão, e fui no final de junho de 2021, né? Não sei se 27 ou 28, fiquei um pouco de dúvida agora aí. Fui então, passei pela Assembleia e fui aceito como pastor. Então ano que vem, 5 anos lá de Brasilândia. 5 anos. E como tem sido, pastorzão? Além do que você já falou aí, como eu conheço uma galera lá da Brasilândia, gente, eu vou ver nos testemunhos, né? A começar da minha família, que são meus sobrinhos. Eles não são batizados ainda, mas são eles que puxam minha irmã e meu cunhado para a igreja. Eu soube da... Aí, ali a gente tava juntos no final de semana, ela tava dando testemunho, ela falou, e eu falava, né? Eu nunca vou mudar de igreja por causa de filho e tal, não sei o quê. Aí os filhos pisaram na igreja, já acharam a turminha deles lá. Se enturmaram. Eles fizeram o papel da graça irresistível. Mais ou menos isso. Você vai sim. Não pode resistir. E agora eles estão super felizes, cara. Família toda. Imagina, não tem coisa melhor para os pais que é ver os filhos envolvidos. No caso, né? Uma família cristã orando, estudando a Bíblia, acordando mais cedo no domingo para preparar tudo. Prepara o café, eles que fazem tudo para chegar certinho na hora da igreja e participar da IBD, e volta da IBD comentando as lições. Aí vem fazer pergunta pro tio pastor: ô tio, falou lá assim na igreja, é isso mesmo? Olha Por que não sei o quê? Por que Paulo manda as mulheres ficar caladas na igreja? Ô jovem, você tá chegando agora, calma aí. Com calma, né? Vai ficar brava com o Paulo. Vai devagar, Paulo não é machista não, calma aí. Eu sempre achei que esse... Mas está sendo uma benção. Isso, e o Dias também. Eu tenho contato bastante com ele, contando, o próprio pastor Flávio. E eu fui na igreja no domingo seguinte da ação, então ainda estava fervilhando na igreja tudo que tinha acontecido no dia anterior. Então eu fui vendo as pessoas que eu conheço comentando. Então, cara, maravilhoso. Foi um dia muito, muito maravilhoso mesmo. Glória a Deus. Agora, um ponto, assim, é que Deus levantou, assim, realmente uma juventude ali na igreja que tem feito muita diferença. Glória a Deus. O pastor Daniel, inclusive, que te sucedeu na Jubanoc, pastoreou por um tempo essa juventude, né? Agora nós temos lá 2 seminaristas, e a Sabrina, que você conhece bem. A quinta né? série. A quinta série. A Sabrina, o Tiago e o Patrick, né? Os dois são seminaristas. E, enfim, Deus tem abençoado. Esse grupo de jovens aí tem feito muita diferença na igreja, né? E de uma maneira geral, né? Assim, o que eu posso dizer,
A igreja pode até me mandar embora amanhã, mas eu saio feliz, assim, a experiência... Experiência, talvez um senso de cumprir a missão para que eu vim aqui, não cumprir de terminar. Mas não é uma Não, irmão, dica para não, com isso. hein? Não, irmão. Dica não, hein? Você que tá orando aí, ó, tá repreendido, viu? Não é uma dica, Não é o sinal que você tava pedindo, não. Deus manda o sinal, né? Não, mas Falou. não é assim, missão cumprida de encerrada, né? É de estamos cumprindo a missão. Essa é a sensação, né? Essa é a Estamos sensação. cumprindo a missão. E é assim, como... E o pastor Flávio começou, acho que é com Remar lá, não é? De com quinta-feira? Remar, Trabalho também com o pessoal de rua e tudo isso começou mais. em julho. Olha Em que julho bênção. ele se tornou pastor de evangelismo. Certo. Que é nós temos lá uma meta ousada, evidentemente ultra ousada, mas aí temos planos que eu não posso pôr aqui ainda. Tá, ok. Que é Brasilândia para Cristo. Olha que legal. Bom, nada aí, não estou copiando a outra igreja lá, O não. Brasil, O né? Brasil, não. Não, mas a Brasilândia é mais focada, né? O Brasil é bastante coisa. Nós vamos contribuir com essa. Isso, pro Brasil ser pra Cristo Pra também, Cristo, né? Que da hora. Mas é um olhar, né? Sim. Brasilândia para Cristo. Então, intensificar o trabalho evangelístico local Sim. é o nosso grande propósito. E aí, junto com isso, o pastor que sempre teve essa veia de trabalhar com apoio às famílias, ele tem esse olhar, é muito importante. É um trabalho de apoio aos dependentes químicos e às famílias, né? Também. E nesse semestre já foram 5 internos. Olha, né? que legal. Então tem um trabalho que tem crescido. E outro trabalho que nós começamos também há algum tempo aí, claro, eu estou falando que começamos, tem muitos irmãos envolvidos nisso, né? Todos eles sabem disso, eu estou falando em nome da igreja. Uhum. O trabalho com os hispanos. Certo. Porque cresceu bastante a comunidade hispana lá na região da Brasilândia. Sim. E aí começamos um trabalho lá, nós realizamos em 2023 um congresso. Transhispano. Transhispano. Né? E agora em 2025, de novo, nós hospedamos dentro da igreja 100 missionários, falando em números redondos. Mas, na verdade, estiveram hospedados em torno de 130 pessoas que dormiam na igreja. E aí foram 2, 3 dias lá de muita atividade, um domingo que reuniu não só os missionários, como as congregações hispanas de São Paulo. Teve mais de 400. Você sabe quem que está coordenando a ABAI? É o pastor Fred. É o Fred, que tá lá, que é de Casa Verde? Isso, que é da nossa associação. Conheço o pastor Fred de outras Transhispano. Quando era o pastor Benjamin, que era o coordenador, o peruano. Isso, mas o Benjamin tá com ele. Tá junto lá? Tá junto. Então, porque também tinha o trabalho hispano no Bom Retiro. Então, tem muita Transhispano que foi no Bom Retiro. Então, conheço essa galera aí toda. Os missionários que ficaram para fazer a semana do Transhispanos com a comunidade do Bom Retiro ficaram hospedados na Brasilândia. É isso aí. E aí nós assinamos um convênio missionário com a Convenção Batista do Peru. Olha que E o bênção. Peru nos enviou um missionário, pastor Francisco, né? Um abração, pastor Francisco, e a irmã Lília, sua esposa, já morando aqui na Brasilândia, aqui, né? Lá na Brasilândia. Aqui, lá, né? Já morando na Brasilândia e desenvolvendo um trabalho com os Deus, hispanos. pastor. Então, Deus tem nos dado. Glória a Deus. Várias portas, estratégias, material humano. O Flávio é benção demais. A última vez que eu tive com ele antes da Brasilândia foi num trabalho com o Motoclube Abençoados lá em Caieiras, quando ele ainda estava lá em Ele gosta. Vila Rosina lá. A gente falou, pastor tal, tô precisando de alguém para fazer um louvor aqui, você consegue vir? Eu falei, vou, irmão, bora, é o evangelismo, vamos lá. Aí chegamos, aquele monte de criança. Ele é benção demais, mano. Nós temos um sonho, eu vou contar aqui. O sonho pode. O sonho pode. Brasilândia para Cristo. Não, nós teremos. Não é uma ideia, eu não sou o dono da ideia. Certo. Eu já vou deixar aqui o crédito, que é pro pastor Salvatierra, só fiquei com o sobrenome dele, que é lá da Bolívia. Ele faz isso lá, eu achei aquela ideia maravilhosa. Ele tem o Missiomóvel. O que é o Missiomóvel? Sabe essas carretinhas de carro? Sei. Pensa numa carretinha dessa, num formato de baú. Uhum. Dentro desse baú, você tem um equipamento de som todo montado. Que você monta lá. Tá tudo montado. Ele para no lugar, desce essa parte de trás e a parte de cima fixa, porque é a cobertura, as laterais caem para os lados, a frente para frente, vira um palco.
o som tá ali. Nossa, é uma mini carreta missionária lá da Mini junta, carreta, né? só que pra fazer, né? Sim. Louvorzão. Mas você conhece Pegar- muito bem lá o afeto que a gente fazia. Eu, Dias, É, o Rubinho, o Vitor, que nós ia pras calçadas lá, É ligava isso. o violão e vamos. E É palavra e louvor, glória a seria Deus. pegar o afeto Isso e é pôr top. nessa carreta. Isso é top. Vamos ver, quem sabe. Bênção, bem, não, mas é o que você falou, a gente começa a ter ideia e vai orando, Deus vai mandando recurso, vai mandando gente, porque essas são as primeiras obras. E as graças, a graça transbordando através de nós. Isso é graça transbordando através Então, de a nós. ideia quando eu falo do canal, e a vinheta é justamente essa, né? É a graça em nós, através de nós, apesar de nós e muito além de nós. Apesar de nós. Apesar, né? Porque... Apesar de nós. E apesar mesmo. Apesar de nós. Então, essa música que toca na vinheta aqui, eu gravei com o Luca, lá na Vila Souza. Ele que foi o produtor da música. Ah, é? Olha Na aí. época da Jubanoca. A música eu tinha feito pra Jubanoca. E depois acabou que deu certo pro podcast. Tinha um propósito. Deus tinha um propósito e um tempo, né? E o tempo. Pastorzão, a gente precisa encerrar. Eu conversaria muito mais. Eu gosto disso aqui. Eu confesso que teve um dia que eu orei e falei, Senhor, o que que eu sou bom mesmo, assim, que eu posso fazer, que agregue? Pô, eu sou bom de conversar com as pessoas, cara. Então, como Olha é que eu aí. faço isso? É um comunicador. Não sei o que eu comunico. O que eu gosto é de conversar com as pessoas, né? Então, trago aqui, a gente tem dado certo, a gente tem tido ideias aqui para trabalhar mais alguns temas, né? Trazer a Ju aqui da Itaberaba e falar de saúde mental, minha irmã também, psicóloga. Isso, muito 2026 é um ano tenso, que é de política, né? Então talvez a gente tente conversar também um pouco sobre o cristão e a política, para sair dos extremos. Que Aí você susto. apanha de tudo que é Eu lado, achei que você né? ia fazer um debate aqui Não, com os não. candidatos. Não tenho nem esse cacife, não sei nem conversar com eles. Não, melhor não. Não, Continua com a mas graça. a ideia é conversar o quê? A gente tem que conversar com algumas pessoas assim. Então, como cristão, o que que a gente faz? Dane-se, vota nula a vida toda e tudo bem? Não, cai para um extremo de um lado, cai para o extremo do outro. Eu falei, cara, eu acho que me parece que não era isso. Essa semana eu tava conversando com uma pessoa, falando, não, mano, tem que pegar essa galera desse espectro político aqui, meu, e matar, senão não vai ter jeito. Eu falei, jovem, você ainda é crente? Mas Falei, tem não. muitos assim, Ele viu? falou, não, pastor, eu sou foi então, você não pode ir por esse caminho, velho. Quem não é cristão tem a sua ideologia, mas a nossa fé, ela tá acima das ideologias. Você não pode fazer isso, mano. Pois é, senão... Então, sabe? Então, tipo assim, aí a ideia, tava conversando com uma outra amiga que ela gosta desse assunto. Falei, meu, vamos conversar um pouco sobre isso? Falei, vamos. Mas assim, a gente sabe que vai apanhar dos dois lados, porque os extremistas estão sempre batendo, não importa em quem, né? eles querem bater. Eu falei, mas talvez valha a pena. Se a gente conseguir que 1 ou 2 ou 3 raciocine sobre, talvez já tenha valido a pena, né? Então a ideia é trazer mais conversas, mais assuntos, mais pessoas igual o Marcos do Abençoados para falar dos projetos missionários, tentar dar uma visibilidade, trazer, mostrar para as pessoas. Sabe que uma vez, Pastor Enoque. Pastor Enoque, eu combinei com ele aquele dia que eu vou trazê-lo, que eu já fui numa viagem missionária com ele. Então, se tiver espaço esse ano, talvez eu vá para construir templo lá naquele. Sim. E talvez Nós dê somos certo. participantes desse. Ele é desse benção projeto. demais, Pastor Enoque. E o trampo lá aquele negócio que você falou. Você vai para fazer uma obra. Você vai para servir. Aí depois que você serve, você fala, meu, tá acontecendo um negócio aqui. Eu vim achando que eu ia abençoar e eu que fui abençoado. Eu falei, esse é o milagre de servir a Deus, cara. Esse é o milagre. Você vai servir e você sai abençoado, a pessoa sai abençoada, todo mundo sai abençoado. A graça transborda. Total. E pastorzão, pra gente encerrar de vez, alguém que eu posso trazer aqui pra conversar sobre isso. Você já falou o Flávio já foi indicado, não tem que ser outro. Não, eu diria assim, eu acho que não é difícil o professor Lourenço para essa questão da política. Nossa, legal. Lourenço foi diretor do tempo que eu tive na Teológica lá. Ele Foi meu professor também. Ele foi lá na igreja. Nós temos lá uma prática de aula magna, Sei. né, no encerramento do semestre, semestre. E ele falou sobre o cristão e a política. Olha, Agora, que é o legal. seguinte, né? Ele traz numa visão bem assim, o pessoal precisa
para Bem acompanhar, técnica, né? porque muitos saíram lá bravos porque ele tinha que defender esse, eu tinha que defender aquele. Esse é o lance, Mas aí não tem jeito. Se a gente for levar por esse caminho, a gente não conversa com ninguém. Com ninguém. Mas para mim, um grande nome aí para Tinha que levar esse lado, tinha que levar. Não, eu tenho acesso ao Lourenço, porque ele foi meu professor. Ai, Eu pronto. tenho acesso a ele, mas legal, nome bacana, diferente. Para esse assunto aí que. É difícil, cara. É difícil o equilíbrio, né, Graldo? Difícil equilíbrio. Parece que pega em algumas questões muito pessoais, assim, muito. Mas olha, eu falei isso pregando na ordenação do Gideão, do irmão Gideão, agora pastor Gideão, Pastor Gideão. Eu falei isso, falei, gente, e eu creio nisso, tá? Eu não sou imune a essas emoções aí, né? Sempre a gente pende para um lado, pende para o outro, você olha uma situação, você olha a outra, tal. Mas a minha posição eu sou um soldado que se alistou no exército de Cristo, como Paulo diz lá a Timóteo. Aquele que se alistou como soldado não se envolve nos negócios desse mundo. Ah, mas e aí, você é neutro nisso tudo? Não sou neutro nisso tudo, mas eu não sou partidário, eu luto por causas. Então é o seguinte, a minha causa é a causa do oprimido, a minha causa é a causa da vida. Então eu tenho causas, né? A causa da família. Então eu tenho causas. E essas causas não tem ou esse ou aquele partido que vai resolver isso aí, não. Por isso que eu defendo o evangelho. Agora, é evidente que eu vou orar pelo que está lá, seja Tem quem que for, orar, porque né? é uma ordem. Cristão, né? É uma ordem do cristão. E rogo a Deus para que ele decida coisas que favoreçam as causas que eu defendo. E se ele for num caminho contrário a essas causas, eu vou depor contra. Sim. Entendeu? Mas não vou fazer do púlpito militância. Sim. E muitas causas que a gente milita, se é que pode-se dizer assim, apesar que militância é uma palavra que já me dá... Né? Mas, Embora assim, somos cristãos militantes. Né? Sim, isso que eu ia falar, mas a gente milita dentro desses valores que são da nossa fé. Sim. Né? E o outro pode militar do outro lado? Pode também, não tem problema. O que não pode é quando ele passa de uma linha que eu, de alguma forma, desejo o seu mal porque você pensa diferente de mim. Aí a gente falhou como sociedade. Exatamente. Querer matar o outro. Né? Tipo assim, eu mato o outro porque ele pensa diferente. Como assim? Agora, você cristão? Você cristão? Cara, você acha que ele é seu inimigo? Então você tem que orar por ele. Pelo menos foi isso. Foi isso que o nosso general mandou, né? Mandou. E o cara te persegue? Você tem que orar por ele. Você tem que amar o que te persegue, orar. É isso. E o país? Vamos orar pelo país. Não diz lá que se o meu povo que chama pelo meu nome. Só tem um povo na terra que pode clamar a Deus para as coisas. É o povo de Deus. Exatamente. Mas daí a gente prefere brigar do que clamar, às vezes, né? E sucumbe, né? Porque a fé, ela se sucumbe aos ideais partidários. Exato. A ideologia, seja partidário, seja de um político mais de estimação, como a gente fala, né? Então, meu compromisso não é com ele. Meu compromisso é com essa causa. Exatamente. Que pra mim faz sentido. Sim. Não, mas não concordo, tem que morrer, tem que calar. Aí a gente complica bastante o cenário, né? Por isso que a ideia é conversar sobre. Eu já falei pra eles, eu não tenho problema, vamos conversar. Agora, você que tá querendo conversar, saiba que você vai apanhar tanto de um lado como do outro. E eu conversei já aqui no podcast sobre isso. A morte do Kirk lá. Sim. O assassinato dele. Ele fez com que eu visse um lado de pessoas, inclusive cristãs, cara, muito complicado. Sim, as redes sociais denunciam muito, né? Então, mas no meu caso, que não é diferente de ninguém, não tô falando nem da rede social lá, o Instagram, o TikTok. Eu tô falando de gente postando no status do WhatsApp. Então é gente da minha lista de contatos. Entendi. Sabe? Postando uns absurdos ali sobre a morte do Charlie Kirk. Eu falei, cara... Não, celebrando o assassinato, Exato. Né? Isso é absurdo. Aí, beleza. Não, independente, eu não tô dizendo que eu então, concordo ou não falando. com as ideias da pessoa. Não é nem isso, mas isso mexeu demais comigo. Quando eu vi essas reações, eu falei, cara, será que eu já não tive essas reações de outro lado?
Eu não coloquei só o erro no outro. Uhum. Porque tempos atrás eu assisti uns documentários sobre a Marielle Franco. Falei, cara, ninguém deve morrer desse jeito, cara. Não, de forma Ninguém, nenhuma. cara. Não importa o que eu pense, o político, nada. E aí isso me despertou, porque nesse episódio me lembrou desse outro. Eu falei, cara, ninguém tem que morrer desse jeito, cara. Então, mas as paixões Ninguém tem que precisam morrer ir daquele além dos jeito. ideais. Porque, por Sim. exemplo, a nossa capacidade sabe, de repudiar certas coisas não pode ficar circunscrito às questões mais famosas, como essa moça que foi arrastada por 1 quilômetro aí, Misericórdia, sabe? ô Aguinaldo. Isso tá, gente, às vezes as pessoas têm o mau hábito de chamar isso é pior que um animal, coitado do animal, que se eu fosse um animal eu processava quem dissesse tipo isso, assim, né? porque o animal tem um instinto e ele age, não faz isso premeditadamente não com faz. dolo, né? Você não tem definição, a não ser que é uma ação demoníaca É. de alguém. Mas, Não, enfim, isso é terrível. Mas uma coisa que eu acho que tem acontecido muito e é péssimo é a normalização da violência. Tem ficado normal. sim, Então você vê essa notícia, ela é, eu não sei nem descrever, ela é terrível, diabólica, é tudo isso. Mas logo depois você teve um debate de com que pé você devia entrar o ano, que tomou as redes muito mais do que o assunto da morte da mulher. e que foi um exagero também, né? Você entende? Então, não, morreu, beleza. Agora, isso aqui eu não admito. Isso aqui eu vou boicotar. Não, olha, não faça. E aí vem uns pastor na internet, grande na mídia. E os caras falam umas coisas também que você. Então, aí, Oh, pastor, Deus amado. vou colocar só esse ponto. Aí que eu digo, por exemplo, que você tem que olhar. Aliás, eu tô até com um livro aqui que eu vim aproveitando a Cadê o viagem. livro? Cadê? Eu ganhei esse livro do pastor Jair. Ele é membro lá da nossa igreja, Pastor Jair Matos, né? Ah, sim. Não exerce ministério, mas ele é membro lá e ele Sim. me deu esse livro de presente. Posso mostrar? Pode. Igrejas que Transformam o Brasil. Nossa, que legal. Esse livro é uma pesquisa, é o pastor lá da igreja de Paraíba lá, não me lembro o nome agora aqui, que fez a pesquisa, o pastor Sérgio Ed Stetzer, aqui, Sobrenome salvo diferente aí. pronúncia aqui, né? Um deles trabalha com pesquisa nos Estados Unidos. E aí a questão é, sempre as pesquisas que temos aqui vêm de lá. Tá. Precisamos de uma pesquisa daqui. E esse livro é resultado disso. Ai, que legal. Tá. E ele traz aqui as características das igrejas transformadoras. E uma delas, que para mim fala muito, e aí eu digo essa questão aí, onde um pastor que está tão envolvido aí com a sua política partidária, devia pôr a mão na cabeça, e se ele responder essas questões com tranquilidade, eu também fico tranquilo. Aí ele pode falar dos partidos dele. Ele fala que eu não... Ele pode falar dos partidos. Do partido dele. Mas ele... não me lembro aqui, mas onde está aqui. Mas a questão é a seguinte, você precisa primeiramente conhecer o lugar em que a sua igreja está. Uhum. E o que ela tem, o que passa, o que acontece. Por exemplo, eu não sou o exemplo aqui, tá? Mas eu vou usar como exemplo onde eu estou como pastor. A Brasilândia é o segundo subdistrito de São Paulo. Só perde para o Grajaú. Nossa! Estão 284 mil habitantes. Evidente que ela vai pegar lá o Vista Alegre e tudo. Mas estamos falando da grande região ali. Né? 284 mil habitantes com 20% de vulnerabilidade social. Então você tem lá em torno aí de quantos? 60 mil pessoas. 60 mil pessoas que passam... tem problemas das necessidades mais básicas, até de água potável. Uhum. Entende? Eu estou ali, eu sou uma igreja. É um bairro predominantemente jovem. E hoje é um bairro em que as questões sociais se apresentam de forma gritante. Você tem pessoas, por exemplo, lá que conseguem colocar o filho num colégio que custa R$3.000 por mês, e tem outra da criança não tem roupa para ir para a escola. Eu sou igreja. Eu tô olhando para lá, tô olhando para a mídia, tô gritando em tudo que é lugar, tô falando, sou contra isso, sou a favor daquilo. E lá, aonde as tuas mãos alcançam? O que é que você está fazendo?
Isso aqui é o ponto importante, É, entende? porque senão às vezes você fica só no discurso, na retórica, nas redes sociais, né? E é, E a igreja Cê- não faz diferença. Como é a igreja que transforma o Brasil, né? igrejas que transformam o Brasil. Então- Quem sabe vem pro podcast aí os... Ó, vai saber. E assim, mas ela aborda a igreja A, B ou C, ou ela fala, não, as igrejas que estão transformando fazem isso, isso e isso? Isso. Ah, legal. Baseado em estudos mesmo, eles fizeram análise de várias igrejas e os pontos que caracterizam essas igrejas que estão transformando o Brasil. Muito O que bom. que elas têm? Esse é o ponto. Aguinaldo, muito obrigado, meu irmão. A gente Isso aí. conversaria mais. Eu fico sempre com essa sensação. Como eu gosto de conversar, então de um assunto a gente puxa outro e vai, e tudo isso na graça de Deus. Amém. Sabe? Amém, amém. Então, como eu disse na nossa oração no começo, a ideia, cara, é que essa nossa conversa, ela chegue até alguém e faça a diferença. É alguém que tá dentro, que tá fora, que tá precisando ouvir, que tá precisando ouvir da graça, que tá precisando enxergar e falar, poxa, que legal, olha que trabalho legal que a Brasilândia está fazendo. Por que não falar disso? Tranquilo. E é uma igreja que está transformando, não o Brasil, mas eu acho que a proposta da igreja local nem é essa, né? Pelo menos a Brasilândia, A né? gente transforma o Brasil à medida que cada igreja na sua localidade faz a diferença, né? Faça. Por isso que eu amo igreja local, pastor. Tem suas tretas, tem suas dificuldades, mas se cada uma encarar essa missão de transformar onde tá, a gente vai longe, né? Vai longe. Esse é o Pastor, caminho. mais uma vez, muito obrigado. Agradeço demais o seu deslocamento até aqui. Não, eu que agradeço. Passou a Judéia, passou a Samaria, passou a Macedônia, Mas não, não- passou a Marginal e ajudou-nos. Mas não precisou chegar até os confins da terra. Né? Ainda não, Ainda tem não. mais. Tem Grajaú, Parelheiros, tem vida ainda pra lá. Zona Sul é muito grande. Valeu, olha, eu abraço, agradeço viu? você. Pastor, manda aqui um tchau pro pessoal aqui, ó. Gente, obrigado. Pessoal da Brasilândia, mais um abraço e a todos vocês que se dedicaram a assistir esse podcast. Compartilhe. Compartilhe aquilo que é bom. Compartilhe aquilo que agrega. Compartilhe aquilo que edifica, aquilo que acrescenta nas vidas. Compartilhe a graça. Amém. E eu agradeço você que ficou até aqui. Deus abençoe profundamente a sua vida, que te edifique de alguma forma o que a gente está fazendo. Agora não esqueça do rolê da internet, hein? Se inscreve no canal, curte, compartilha, ajuda essa história, a história do pastor Aguinaldo e a graça de Deus a chegar mais longe através aí das redes sociais, que seja uma bênção. Valeu, obrigado, Deus abençoe. Segunda-feira, 20 horas, estamos de volta. Valeu!